Queria estar convidando os pastores salinos, que eles vão estar ministrando nas nossas vidas hoje. Pastor Salinas, a Ivenese, que são bênção. Não sei se o pastor Salinas vai lembrar, juntamente com a pastora, mas eu levei um susto o dia que eu fui pedir uma oração para ele. Quer dizer, o pastor Cid, né? Não sei se o pastor vai lembrar. Eu trabalhava muito. Quando eu conheci o pastor, no dia que os pastores estavam ministrando num retiro para casais, foi o primeiro do Japão. Era para mim ter ido. Eu não queria deixar o serviço para ir. E o pastor lutou comigo. Vai, Daniel, vai, Daniel. Aí eu disse, eu não posso largar o trabalho. Eu trabalhava até de domingo. E não queria largar. Aí eu fui para o culto à noite, e eles estavam voltando do retiro. Aí o pastor levou eu e ela. Bem na frente de vocês. Pastor, ore por eles, porque eles não puderam estar lá. Porque o Daniel trabalha muito. Aí eu fui pedir a oração. O pastor ora por mim. Aí o pastor Salinas veio, orou, olhou para mim, mas regalou um olho. Pastor, não sei se o pastor vai lembrar. O pastor regalou um olhão assim, e apontou o dedo para mim e disse assim, vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Meu Deus, eu despenquei. Porque o pastor não me conhecia. Eu era maluco. Esse tipo de maluco. Eu gostava de servir na obra, ao mesmo tempo trabalhava feito um doido, abandonava praticamente minha família. Mas aquele dia, meu mundo despencou. Por quê? Porque Deus sabe onde é necessário trabalhar na nossa vida. E naquele dia, adianta você ganhar o mundo inteiro e perder seus filhos? O pastor nem sabia da minha vida. Porém, Deus sabia. Né? E a partir daquele dia, a minha vida de família mudou. Hoje nós somos o que somos por causa de uma palavra liberada. Por isso, palavra de Deus liberada para nossas vidas traz transformação. Deus sabe aonde é necessário mexer. E hoje Deus vai mexer com você. Amém? Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Amém? Deus abençoe, pastores Salinas, para nos abençoar a nossa vida. Eu vou lutar para eles voltarem aqui, para que toda a igreja esteja presente para receber a palavra. Amém? Vou brigar com eles. Amém? Fique à vontade, querido. Queridos irmãos, podeis nos assentar. Eu já comecei a chorar, é uma luta, mas nós ficamos admirados, não deveríamos, da forma como Deus trabalha. E antes de eu ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, para estarmos aqui fazendo, eu queria que a Evelise, porque todas as vezes que eu vou, e só eu falo, as irmãs, puxa, ela não vai falar nada. Então, antes que eu fale, eu quero que ela traga aí uma saudação, 10 segundinhos, né, para a igreja. Começou. Eu saúdo a amada igreja de Requinã, é isso mesmo? É, estou certa. Requinã, com a graça e a paz. Essa paz que não tem preço. Obrigado, meu Deus. Essa paz que só quem conhece o Senhor goza, tem o privilégio de gozar. É um prazer muito grande estar aqui. Ele vai me dar 10 segundos. Já foi. Acabou. Porque hoje é com ele. Mas o pastor leu Salmo 127, que é um dos meus que eu também sou apaixonada. Porque fala dos filhos. Como flechas... 127, né? 127. Como flechas na aljava do valente. Aquela bolsa que ele leva as flechas. Aquela bolsa comprida que prepara as flechas. Flechas não é uma coisa muito fácil de se preparar. Ela tem que ser precisa. A ponta tem que ser muito boa,
porque ela vai acertar um alvo, ela tem que ser, o arco tem que ser fácil dessa flecha seguir o seu rumo. Ninguém atira flechas Ao ermo. de qualquer jeito, normalmente tem um alvo. Filhos como flechas. Filho tem que ter alvo. E muitas vezes nós não preparamos nossos filhos como flechas na aljava do valente. E no outro verso diz que os pais que preparam esses filhos não vão ficar envergonhados. Verdade. Nós vamos fazer 41 anos de casados, graças a Deus, este ano. Temos 2 filhos, o Leandro, que vai fazer 40 anos esse ano. A gente está velho. Só quando fala idade de filho que a gente percebe. 40 anos, Leandro Salinas, louvado seja Deus, é pastor, está no Brasil, por uns 3 anos mais ou menos. Já fazem 3 anos. Fazem 3 anos, ele está esperando a documentação dele, porque ele ficou fora da nossa. Tem o Gustavo, que tem 34 anos, as datas são com ele, tá? Não fiquem tristes, meninas, se o marido não lembra a data, porque um dos 2 é melhor de data do que o outro, e um lembra o outro. Então não fica triste não, se por acaso ele esquece as datas e você tem elas na pontinha. Existem muitas coisas mais importantes do que somente lembrar a data. Ok? Ok? Existem mesmo. Ele ter saudade de você mais do que da igreja. Acordar você de madrugada para dizer, está acordada? Porque sentiu saudades. Isso é importante. Isso é bênção. Isso é bênção. Não é dizer, foi me acordar agora, né? Bom, ok, mas não era isso. Os filhos como flechas. Nós somos terríveis. A gente entra por um caminho e vai pelo outro. E eu tenho que deixar, os meus 10 segundos já passaram. Flechas na aljava do valente. Mas eu quero ler o 128, que como hoje é o da família, que diz assim, bem-aventurado aquele masculino, o homem, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o privilégio. Pois comerás do teu trabalho, não precisa trabalhar tanto, porque vai comer do trabalho. Feliz serás e te irás bem. Isso quer dizer que, mesmo não trabalhando muito, mesmo não tendo muito dinheiro, mas vai ser abençoado, vai ser multiplicado. Não vai faltar. Vai ter sempre a mesa farta, a despensa sempre vai ter. E se não tiver, vai aparecer na porta quem venha trazer. Porque isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Mas Deus manda, Deus supre. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. A videira produz o quê? Uva. Da uva a gente tira o quê? Vinho. Vinho é sinônimo de quê? Alegria. Vinho é sinônimo de alegria. Mulher como videira frutífera. Naquela época, quem era uma pessoa rica, quem era uma pessoa, um homem que era abençoado, próspero, ele tinha uma videira, ou várias, muitos pés de uva. Isso significava que ele era uma pessoa próspera, uma mulher como videira aos lados da casa. Aquela mulher alegre, abençoadora, que o marido tem vontade de voltar para casa, não vê a hora de chegar em casa. Não aquele que pensa, eu já vou voltar para casa, ela vai começar a falar no meu ouvido.
Aquele marido que chega em casa e a mulher já diz assim: sabe o que o teu filho aprontou hoje? Que virou filho dele. Uma mulher alegre, uma mulher abençoadora, como videira frutífera. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da mesa. Da oliveira a gente tira o quê? Da azeitona. O óleo. Óleo é sinônimo de saúde, de força. Filhos fortes, abençoado, saudável. Completa-se no 127. Mais uma coisa que diz no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. Não é minha nem é sua. E o Senhor vai pedir conta da herança dele. Os nossos filhos, Ele nos emprestou por um tempo, só para nós cuidarmos, prepará-los como flechas. Mas a gente não pode preparar filhos se a gente não tem uma vida que possa ser o alvo, que possa ensinar o alvo, que possa ser referência. Deus abençoe cada família aqui representada nesta noite. Amém. Que você possa ser referência para os seus filhos. Amém. Que você possa, sem palavras, que só deles olharem vocês, mesmo que eles cresçam e se desviem, e que andem por caminhos como aquele filho pródigo da parábola, mas que eles possam, no lugar que eles estiverem, mesmo que seja horrível, eles lembrem: meu pai não era assim, a minha mãe não faria desse jeito. E eles possam retornar. Que Deus abençoe cada família, que mesmo que seus filhos não estejam no lugar que você gostaria que eles estivessem. Eu vejo que essa igreja, eu vejo aqui que o Japão a gente tem bastante criança. Então, esse é um povo próspero, né? Próspero. Porque tem bastante semente, aleluia, bastante vida para ser aí preparada como flecha, como um alvo. Que Deus abençoe. Amém. Não é só dar o estudo, não é só dar o calçado, não é só dar a roupa, mas é dar um alvo. E nós temos o Senhor, e o Senhor pela sua palavra nos ensina que eles podem ser felizes, porque nós somos felizes. Não é que nós não tenhamos problemas, nós temos problemas, mas com o Senhor é muito mais fácil, e é melhor serem dois, porque tem melhor paga do seu trabalho. Andando de dois, completamente diferente. Ele é completamente diferente de mim, eu sou completamente diferente dele. Mas é isso que o Senhor diz: tem melhor paga do seu trabalho, porque as diferenças que ele tem, eu tenho o que completa ele. As diferenças que eu tenho, ele completa. Então a gente fica forte, e no Senhor, e os nossos filhos são bênção. Deus abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. O Senhor nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Engraçado que quando a Ivy falava sobre as crianças, eu me lembrei que o Japão começa a entrar num problema seríssimo, né? Do Japão. Porque as famílias japonesas, elas não estão procriando assim, e a projeção futura que esse país entre numa dificuldade muito grande, até com a sua própria cultura, que já está começando a ser submetida a um cheque, ou seja, os que estão chegando agora, os mais jovens, já não acompanham mesmo a cultura que está. E quando eu vejo as crianças de vocês, eu quero dizer, irmãos, que você não está aqui por acaso. Se Deus lhe trouxe para cá, eu não quero saber exatamente como foi que você veio parar aqui, assim como eu, quando falo lá nos Estados Unidos, falamos, aqui o controle para a chegada, para a entrada, vocês sabem como é, eu sei tão muito pouco, mas eu sei que é preciso haver uma linhagem, é preciso haver uma ligação, como é que diz, ser descendente. Nos Estados Unidos é diferente, não é verdade?
e lá as pessoas entram pela janela, pela porta, não sei por onde, etc. Então eu digo às pessoas assim, ó, não importa, o importante é que você está aqui hoje. E se você está aqui, é para ser abençoado e para abençoar aquela nação. As pessoas, por exemplo, vão aos Estados Unidos com a intenção de tirarem o bom que a nação tem. Esse não é um projeto de Deus para nenhuma nação. Se você veio para o Japão apenas para tirar do Japão aquilo que o Japão tem, e você acha que só tem, a única coisa boa que tem aqui é o dinheiro, eu acho que você está fora da direção de Deus. Deus trouxe você aqui para você abençoar esta nação. Deus trouxe você aqui para você transformar esta nação através da tua vida e através do Espírito de Deus que se move na vida daqueles que creem e que servem ao Senhor. Senão não tem sentido. Então os nossos filhos, enquanto eu estava aqui, que eles falou, eu me lembrei, falei, olha as crianças aí, olha aquilo que o Japão tem necessidade, Deus trazendo, aleluia, através da vida de vocês, como semente para esta nação, de um novo tempo para esta nação, um novo tempo, nova vida para esta nação. E nós temos que crer, porque esta é a palavra do Senhor. Eu nem imaginei falar isso hoje. Irmãos, você está sendo bênção para esta nação, quando você tem os seus filhos, e você cuida dos seus filhos, assim como diz o Salmo 127, como herança do Senhor para a tua vida, como herança do Senhor para esta nação que você veio. Louvado seja o nome santo. Impacta você a palavra? Eu sei que impacta, mas o nosso Deus não é Deus de brincadeira. Aleluia, nosso Deus é Deus de propósito. Se você não tem um propósito na sua vida, hoje é dia, hoje é tempo de você adquirir um propósito diante de Deus. Senhor, eu quero saber qual é a minha missão, qual é o meu propósito no Japão. Se é só ganhar dinheiro, irmãos, sacrifício é demais para você ganhar dinheiro. E se não tiver bênção no dinheiro, qual foi a leitura? É que nem um saco furado. Mas quando a bênção do Senhor está na sua vida, você ganha pouco, aleluia, mas Deus multiplica. Ele não permite que o devorador venha e devore a sua fazenda, Ele protege você. Irmãos, a fidelidade de Deus, ela é incrível, não há nada que se compare ao amor e à fidelidade de Deus para com aqueles que o servem, para com aqueles que o amam. Nem comecei a falar. Antes que eu me esqueça, que é algo que eu nunca faço, mas o vosso pastor, que é o pastor principal, o pastor Cid, me ligou e falou, Salinas, traga alguma coisa para compartilhar com os irmãos, porque seria tão bom que todo mundo estivesse aqui, por exemplo. A possibilidade de se gravar aquilo que vai estar sendo falado é bom porque outros podem compartilhar, não é? E aí nós preparamos 2 DVDs, obrigado. DVD 1 e DVD 2, os temas que tem aqui são temas abençoados, e às vezes difíceis, mas valem a pena você, se você quiser, até que nem um pastor diz assim, você pode nos levar para casa. E os temas que nós gravamos num trabalho na Flórida, e estamos partilhando com vocês, é a instituição do casamento, os parentes, isso aí, irmãos, este tal de parentes aí dá uma trabalheira tremenda. Vale a pena você ver para que a gente não entre em situações quando a Bíblia Sagrada nos ensina, nos instrui claramente e nós nos desviamos da palavra e aí recebemos a recompensa daquilo que nós plantamos e às vezes não fazemos um bom plantio. Heranças de educação muito interessante e reforçando os laços familiares. Se os irmãos quiserem depois adquirir, o presbítero Will vai estar ali, como diz um irmão lá na Flórida, vocês não precisam comprar, vocês só dão uma oferta no valor, eu nem sei qual é o valor aí, vocês vão ver, levem, vale a pena. Eu também tenho 2 pastores amigos nossos, que um é o pastor Carlos Patente, tremendo homem de Deus, escreveu alguns livros para a família, e eu trouxe alguns também, e de um pastor, que eu esqueci o nome dele agora, às vezes vai me ajudar, o pastor Otávio Guilherme,
que tem um testemunho de vida muito interessante. Ele, casado, se desviou e deixou a esposa, separaram-se em documentação, etc. E passado algum tempo, Deus fez uma obra na vida dele, reconciliou-se com a esposa e casaram novamente. Hoje estão casados há 16 anos, servindo ao Senhor, são uma família abençoada. Nós temos o privilégio de estar com eles e conhecê-los ali na Flórida. Também trouxe um livretinho dele, contando o testemunho. E às vezes você não sabe contar, mas você entrega este livro para alguém, e alguém, assim como você, assim como eu, outras pessoas podem ser abençoadas. Está aí o nosso comercial, façam conforme vocês desejarem, estiverem no coração de vocês. Irmãos, nesta noite, eu falei, Senhor, o que é que eu vou trazer para a tua igreja? Porque, irmãos, nós poderíamos vir aqui contar um monte de história. Eu não sairia da minha casa para vir ouvir o pastor Salinas e vir lhes contar história. Eu não faria isso. E nós também temos um compromisso com Deus de não vir e começar a falar qualquer coisa. Nós queremos que Deus traga uma palavra para a vida da igreja. E nós já vimos aqui que trabalhou, e eu não vinha com o propósito de falar na área da família, pastor. Mas nós já estamos falando, né? Na família. Mas, porém, Deus tocou no meu coração sobre um tema muito interessante, um tema: consultar ao Senhor. E nós, os crentes, precisamos desenvolver na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na trajetória da nossa vida, precisamos desenvolver este hábito, esse costume e esta necessidade de consultar ao Senhor. Quantos de nós tomamos atitudes e decisões na nossa vida com base naquilo que nós ouvimos de alguém, com base naquilo que nós vimos ou ouvimos no noticiário, conforme o que o meu pai falou, conforme o que a mamãe falou, conforme o parente, irmãos, e aí nós começamos a tomar decisões na nossa vida sem consultar o Senhor. E quando nós vemos, a nossa decisão foi totalmente errada. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 5 e no versículo 17, eu queria basear aquilo que eu vou falar nesta noite, neste capítulo. Vamos caminhar rapidamente aí, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, nós vamos compartilhar. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, e eu vou falar mais alguns versículos deste mesmo capítulo, pois que eu depois só vou citar, versículo tal. Diz a Bíblia Sagrada aqui: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, ou subiram contra Davi, e que ouvindo Davi, sabendo Davi que eles vinham contra ele, que os filisteus vinham contra ele, desceu à fortaleza. Versículo 18 diz assim: os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Significa, irmãos, esta palavra que quando vieram os filisteus, eles eram em multidão contra Davi. Davi tinha um exército, mas a quantidade de homens, de soldados do exército de Davi, não se comparava em nada com a multidão daqueles inimigos. Davi, como nós sabemos, Davi era um homem preparado na guerra. Ele recentemente havia, porque olha o que aconteceu, que interessante, vocês conhecem a palavra e sabem, Davi já era rei, de fato não, de direito, desde que ele foi ungido por Samuel. Mas mesmo na condição de rei, ungido por Samuel, um rei segundo o propósito de Deus, eu lembro bem da palavra que diz que quando o povo de Israel estava em peleja, naquele dia que estava sendo afrontado pelo gigante, vocês lembram muito bem desta palavra, diz a Bíblia que Davi foi levar o quê? Marmita, e eu fico pensando, foi levar marmita para os irmãos dele, ele era rei, é um bentô, né? Deixa eu colocar uma palavrinha aqui, em japonês é bentô, né? E às vezes, irmãos, eu fico pensando naquela situação, como foi a trajetória de Davi, e a Bíblia diz, e nós sabemos como aconteceu na vida de Davi, e eis que agora, o primeiro rei de Israel, foi tirado, está morto, e Davi assume o rei. Agora, quando Davi assume, os inimigos
Os inimigos de Davi, que eram os inimigos de Israel, se reúnem e vêm contra Davi. Irmãos, se nós analisarmos, por exemplo, a condição de Davi, o que Davi poderia fazer? Com o conhecimento, com o entendimento que ele tinha, com o preparo que ele tinha de guerra, ele podia simplesmente ir contra aquele exército. Primeiro, como homem, ele temeu, porque a quantidade dos inimigos era muito maior do que os soldados que ele tinha. Qual foi, irmãos, a atitude de Davi diante daquelas circunstâncias? Se você ler, por exemplo, o versículo 19 do mesmo capítulo, você vai ver. E Davi, o que ele fez? Consultou o Senhor. Louvado seja Deus. Davi foi e consultou o Senhor. E a Bíblia diz, lendo esse versículo, diz assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos. E aí veio a resposta de Deus a Davi. Então o Senhor respondeu a Davi: sobe. Ou seja, foi um sim. Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E aí o que nós entendemos, irmãos, também neste versículo? Tem tempo que você consulta ao Senhor e vem uma resposta. Aquela resposta que nós mais gostamos. Qual é a resposta? Sim. Aleluia. Deus me deu um sim. Não é? E a Bíblia diz que Deus deu um sim. Olha, pode ir contra eles, Davi, porque eu vou entregar aquele exército nas suas mãos. Davi não titubeou, foi para cima dos filisteus. E diz a Bíblia Sagrada que a vitória de Davi foi extraordinária, e você pode ver isso no versículo 20. Então Davi foi e feriu ali, Davi, todos, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Que maravilha! Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Ou seja, ele se gloriou, ele consultou ao Senhor, e a resposta do Senhor para ele foi sim, subirás e destruirás e etc. E ele se gloriou no Senhor. Isso acontece, irmãos, na nossa vida de cristãos. Às vezes, aqueles que costumam consultar o Senhor. E nós, irmãos, nós precisamos, homem que está aqui, pai de família, servo de Deus, e mulher que está aqui. É bom lembrar, queridos irmãos, que a Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça da família. O homem, na condição de cabeça da família, ele é o governo desta família. O Senhor responsabilizou, lembra da herança? O Senhor responsabilizou este homem, colocou na mão deste homem, pai desta família, esta grande responsabilidade. Há alguns até que dizem: Senhor, esta responsabilidade é muito grande para mim. Se o Senhor Deus te deu uma grande responsabilidade, este mesmo Deus que te deu esta grande responsabilidade, Ele, o Senhor, estará contigo em todo o tempo que você for obediente ao Senhor. Algumas mulheres, elas têm dificuldade de obedecerem aos seus maridos. Existem maridos que é complicado realmente, quando o cidadão é indeciso na vida dele. E eu quero dizer para vocês que pais indecisos criam filhos indecisos. Assim como pais enfermos da alma, enfermos de sentimento, das emoções, eles projetam, eles criam filho do mesmo naipe, da mesma maneira. E eu digo a vocês que é uma coisa que eu me ressinto muito ao olhar os filhos de muitos que estão aqui no Japão. São filhos que não conseguem partir, patinam, andam no mesmo lugar. E a gente, mas por que este menino não vai? Por que este jovem não avança? Quando nós olhamos para os pais, nós vemos a mesma coisa na vida dos pais. Irmão, se você veio para cá com a intenção, o que está no seu coração? O meu coração chora pelo Brasil. Você está no lugar errado. Deus trouxe você para abençoar você aqui. Coração dividido é um problema muito grande. A Bíblia fala sobre aquele que serve a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. E às vezes, este coração dividido está na vida do próprio homem.
daquele que é o cabeça, daquele que é o governo. E quando a cabeça não tem direção, o que acontece? O mesmo que acontece com a nação. Se o governo da nação tem problemas sérios de administração, toda esta nação vai sofrer. Vocês conhecem uma nação com problema de administração? Já ouviram falar num tal de Brasil? Não pelo fato de ter uma mulher no comando, porque existem circunstâncias na vida das famílias que às vezes a mulher precisa assumir o comando da família, morre o homem. Como é que vai fazer? Irmãos, o mesmo Deus que capacita o homem com graça, com sabedoria para dirigir a sua família, na ausência deste homem, lembre-se, Deus é Deus da misericórdia, Deus de compaixão, Ele vai abençoar esta mulher, vai dar sabedoria a ela para também criar os seus filhos. E diz a palavra do Senhor, irmãos, dentro daquilo que nós estamos falando, que a situação de Davi ficou uma situação tranquila até que os inimigos de Davi se reuniram. Irmãos, os inimigos e o nosso próprio inimigo, por isso que nós não podemos baixar a nossa guarda. Por isso que tem coisas que nós fazemos na nossa vida, a Bíblia diz, vigiai e orai. É para fazer isso de vez em quando ou não? Para fazer sempre. Sabe por quê? O nosso inimigo está vencido, mas ele se reagrupa e vem contra nós. E tem situações na nossa vida que Deus permite que o inimigo venha para que nós não fiquemos assim como o hino da nossa nação, deitado eternamente em berço esplêndido. E diz a palavra de Deus, irmãos, que os inimigos se reuniram, se reagruparam novamente. E veja se eu esqueci algum ponto que eu não fechei, me lembra que eu acho que alguma coisa eu não fechei, você me dá um toque. Ora, se os inimigos de Davi, os filisteus, se reagruparam de novo, irmãos, pensa bem, Davi já tinha uma resposta de Deus quando ele consultou, não tinha? Qual foi a resposta de Davi, que Deus deu a Davi? Foi sim. Se eu fosse Davi, tendo esta resposta de Deus já de antemão, eu consultaria ou não consultaria o Senhor? Eu não sei o que você faria. O que é que Davi fez? Vamos ver o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi foi, ele se alegrou, etc. Mas no versículo 22 diz: os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale novamente. Os inimigos se reagruparam, se reorganizaram, e Davi já tinha um sim de Deus. O que ele fez, já que ele tinha um sim de Deus? Versículo 23, o que é que Davi fez? Davi consultou ao Senhor novamente. Que lição nós aprendemos, irmãos, como família e como cabeça e como governo desta noite? Devemos consultar o Senhor cada vez que nós temos uma situação, seja ela simples, seja ela complicada. A primeira resposta de Deus para Davi, diante daquela circunstância, foi sim. Qual foi a resposta de Deus agora para Davi? E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás. Versículo 23, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Que interessante. Irmãos, nós como crentes e servos do Senhor, nós temos que entender que às vezes a resposta de Deus para nós é sim, mas às vezes a resposta de Deus para nós é não. Deus diz sim, e Deus também diz não. Nós como filhos, e como filhos temos pais, e aqui, todo mundo aqui é filho, né? Não sei quem esteve no culto geral, que nós falamos sobre filhos, né? Nós como filhos, quando desejamos alguma coisa, quando o seu filho deseja alguma coisa, o que ele espera de você? Que resposta ele espera? Sim, até eu como mais bobinho, eu quero sim, né? Todos nós queremos sim. E às vezes você como pai, você como mãe, que resposta você tem que dar? Não. E os filhos gostam? Não é complicado. É difícil dizer não para os outros, não é verdade? É mais fácil dizer sim, mesmo que de repente a gente não cumpra. Nós somos bonzinhos, nós somos brasileiros, metade brasileiro, metade japonês, a gente diz sim
Depois a gente diz, não, nós até fazemos isso com Deus, dizemos, sim, Senhor, e depois no caminho a gente diz, não, Senhor, mas não fala com a boca, fala com os nossos atos, com as nossas ações. Quantas pessoas que vocês conhecem que caminhavam na presença do Senhor no sim, e ao longo do caminho disseram não e ficaram pelo caminho? E a Bíblia diz que Deus disse para Davi não, mas Deus deu uma estratégia. Deus deu uma estratégia para Davi, irmãos, que para nós é muito difícil. Lembrem da condição de Davi. Davi era como um general, ele era um valente, ele era um guerreiro. E o que Deus diz para ele? Não subirás. Pelo contrário, você vai se colocar por baixo dos pés das amoreiras. E você vai o quê? Esperar. Oh. Se tem coisas, irmãos, que nós não gostamos na nossa vida é de esperar. Quem gosta de esperar aqui? Dificilmente alguém gosta. Por mais paciente que você esteja, que você seja, esperar, a gente até diz, esperar é coisa de mulher, né? Que espera 9 meses e fica naquela ansiedade, essa criança não vem, todo mundo quer ver a carinha da criança, e não tem jeito, e quando vem antes do tempo, pode vir com problema, pode ter dificuldade. Irmãos, o tempo de Deus para a nossa vida é o melhor tempo que existe, porém, Deus não se move dentro do nosso tempo. Não é Deus que nos serve, somos nós que servimos a Deus. E a Bíblia nos faz entender que Davi tinha este entendimento. Ele sabia que quando Deus falava, aquilo que Deus falava se cumpria. Se cumpriu na vida dele. Assim, irmãos, como tem se cumprido na sua vida? O que Deus tem falado na sua vida não tem se cumprido? Tem se cumprido, não tem, irmão, mas ainda não se cumpriu. Exatamente. Deus podia ter dito para Davi, Davi pode fazer que nem da próxima vez. Outra coisa, Davi, tu é meu amigo, nós somos faixa. Quando você tiver qualquer dificuldade, vai você. Depois eu vou lá e abençoo. Deus faz assim? Não. Nós temos Deus, nós temos um Senhor, nós temos um cabeça, nós temos um governo, cada um de nós temos o governo do Senhor na nossa vida, e quando nós deixamos esse governo de Deus, nós saímos da proteção de Deus para a nossa vida. Quando nós usamos o nosso entendimento, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa experiência, quase sempre nós erramos, mas quando nós, aleluia, usamos a direção de Deus, a resposta de Deus, no tempo de Deus, mesmo que aquilo que Deus nos falou contrarie toda a lógica humana, faça o que Deus mandou, porque o que Deus mandou vai dar certo. E a Bíblia diz que Davi amargou um tempo ali esperando. Agora vocês imaginem, por exemplo, os generais de Davi, os comandantes que estavam junto com Davi. Certamente um falou para o outro, o que deu em Davi? Davi agora, olha, Davi afrouxou, Davi está com medo. Imaginem o que falaram de Davi. Davi, um homem que tinha enfrentado Golias e que venceu e libertou, fez com que os inimigos se tornassem serviçais do povo de Israel, escravos. De repente aquele homem ali, por quê? Irmãos, um outro detalhe muito importante, Deus falou com quem? Davi. A Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. Deus falou com o povo ou falou com Davi? Deus falou com Davi. Muitas das vezes, você irmão, você irmã que está aqui nesta noite, Deus na sua casa falou somente com você e ninguém está entendendo você. Isso aconteceu, por exemplo, com Noé. Lembram-se de Noé? Deus falou com Noé e mandou ele fazer uma arca. Naquele lugar, irmãos, que Deus mandou fazer a arca, nem chover chovia. E Deus falou, olha como melhorou a voz, né? E Deus falou com Noé, faz uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. Loucura, irmãos, loucura. A palavra de Deus, está escrito que o Evangelho de Cristo é loucura para aqueles que perecem. Você talvez esteja fazendo algo, passando no estreito, Deus falou algo, tocou no seu coração,
ninguém está entendendo você. Vem uma pressão enorme contra a tua vida, mas eu digo para você nesta noite, fica firme naquilo que o Senhor falou para você. Aquele que falou para você, Ele é fiel. Eu não estou dizendo aqui que chegou o profeta, se bem que o Senhor Deus pode usar o profeta, porque o profeta está de pé na vossa frente hoje. Porque eu não estou falando de mim mesmo, mas estou falando da santa e poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas pessoas andam atrás de profeta, por isso que tropeçam e caem e ficam pelo caminho. Busque o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que fala conosco. Deus usa o profeta? Usa sim. Claro que Ele usa. Deus usa sim. Mas Deus quer usar a sua palavra na sua vida para que você tenha experiência com Ele. Não é a experiência da minha mãe, a experiência do meu pai, a experiência do meu pastor, a experiência de não sei quem. É a sua experiência com Deus. Deus espera que você, homem e mulher, jovens e crianças, tenham experiência com Ele. Porque quando você tem experiência com Deus, você não teme nada. Sabe por quê? O meu Deus me falou. Aleluia, o meu Deus me falou, assim como Davi tomou a posição que eu vou lá e vou destruir os meus inimigos, e assim foi. O meu Deus me falou não, e falou para mim ficar aqui quietinho, debaixo do pé da moreira, e só disse para mim, para eu sair, quando Ele der o sinal. Louvado seja Deus. Deus dá sinal aos seus servos. Eu não sei com quem Deus está falando nesta noite, porque eu desejei sair deste tema aqui, entrar somente no da família, mas consultar ao Senhor é fundamental para a vida daqueles que servem o seu Deus. Como é que eu sirvo o meu Deus e não o consulto na minha vida? Nós não consultamos tarô, nós não consultamos cartomante, nós não consultamos o diabo, nós consultamos a Deus. Nós não consultamos o profeta, nós consultamos diretamente o Senhor. A Bíblia diz que o véu, quando Jesus morreu, o véu se abriu, que separava o santo dos santos, o que significa que eu e você temos liberdade de entrar na presença do Senhor e falar com Ele. Essa liberdade, este poder, esta graça foi dado a todos, mas muitos rejeitam, mas você aceita. E você aceita. E quando você aceita com o seu coração, quando você diz com o seu coração, Senhor, eu aceito o teu domínio sobre a minha vida. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Não me importa o que os outros vão falar, eu quero ouvir a tua voz. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. Existem situações, às vezes, que pode dizer, Senhor, esta situação é muito maior do que eu posso. Senhor, as leis nem permitem isso. Não tema, o Senhor está acima de todas as coisas. Louvado seja o seu santo nome. E a Bíblia diz que Davi esperou. Irmãos, esperar é muito complicado. Esperar é muito complicado. Vou dizer uma coisa para vocês, me lembrei agora. Alguns anos atrás, passado muitos anos atrás, eu vendi uma propriedade nos Estados Unidos. E, como todos aqueles que servem ao Senhor, também sou servo que nem você. Dependo do mesmo Deus que você depende. E tudo aquilo que vem na minha mão, eu sei que não é pela minha capacidade e pela minha habilidade, é graça, é favor não merecido. E eu vendi uma propriedade e tinha um valor do dízimo para dar. E era um valor considerável. E eu não queria fazer assim, dar de qualquer maneira. Eu estava sem estar membro de uma igreja, isso foi no ano 97, 98. E eu senti no meu coração e pensei em que o Senhor me desse uma direção para distribuir aquele dinheiro. Não era muito, não era uma fortuna, mas eu queria que o Senhor me desse graça. Lembra-se da palavra que o pastor Salinas falou aqui na igreja, há alguns minutinhos atrás? Eu fui fazer o quê? Eu consultei o Senhor, sabe por quê? Aquele dinheiro que estava na minha mão, aquele não era meu, aleluia.
Aquele dinheiro era do meu Deus e eu tinha que aplicar na obra. Por que eu quero falar desse detalhe? Um dos homens que vem no meu coração é o seu pastor Cid. E eu propus no meu coração, pastor Cid estava na obra começando por aqui. Começando. Orem pelo vosso pastor Cid, para que o Senhor dê saúde ao seu servo, que o Senhor o conserve com saúde, com energia, para continuar fazendo o grande e maravilhoso trabalho que Ele tem feito nesta nação. E eu lembro que coloquei no meu coração uma quantia para mandar, e naquela noite eu tive um sonho. Eu vi o vosso pastor sentado numa cadeira, numa sala, e no entendimento que eu tinha, ele aguardava alguém. Ele estava com uma mala assim, não era uma mala de viagem, aquela mala tipo 007 que se chamava assim, e ele aguardava. Quando eu vi o vosso pastor ali, Deus colocou no meu coração um valor diferente, era um pouco a mais. E eu providenciei e mandei isso. Passado um tempo, eu fiquei sabendo que tinha havido um acidente. Um jovem de bicicleta, um jovem japonês, bateu no carro dele, e vocês sabem qual é o ritual aqui, né? Teve que levar presente, teve que resolver a situação, e teve que arrumar o carro, teve que fazer tudo aquilo, e servo de Deus faz tudo o que tem que fazer. Nós somos carta aberta, nós somos servo de Deus, nós não somos daquele que engana, nós não somos daquele que foge, aquilo que toca para nós fazer, a Bíblia diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, para que eu entenda que aquilo que é de Deus devo dar a Deus, mas aquilo que faz parte do compromisso que eu tenho com a nação, eu devo fazer, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Por que eu falei isso para vocês? Eu via o pastor numa sala de espera. Irmãos, se você espera no Senhor, o Senhor mandará o que você precisa. Se você confia no Senhor e espera, como diz a palavra, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido. Irmãos, Deus entrará com providência, você não sabe nem como Deus vai fazer. Seja fiel, seja obediente, Deus fará para a glória do nome dEle. E quando você agradecer, você não vai dizer, Senhor, eu agradeço a fulano de tal, eu agradeço, você vai dizer, louvado, bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor Deus fez, Ele fez, pelo poder que Ele tem e pelo amor que Ele tem por cada um de nós. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi aguardou, mesmo que aquilo lhe custou talvez um pouco de vergonha momentânea, mas diz a Bíblia que ele ficou atento, e de repente, diz a palavra de Deus, vocês vão ler o texto, ele ouve um mover, como se de um exército que se move por cima da amoreira, da copa das amoreiras. Este era o sinal. Aí Davi sai, aleluia. Sabe por que Davi saiu? Veja o texto, o Senhor saiu primeiro, o Senhor saiu primeiro. Não saia antes de Deus, não se mova antes de Deus. Você precisa ter certeza de que quando você vai se mover, o Senhor Deus já se moveu primeiramente. Porque quando Deus se move, ou quando você se move na direção de Deus, o Senhor prepara todas as coisas para você. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te livrem, para que te guardem. A todos aqueles que deixam que o Senhor saia na sua frente, consulte ao Senhor. Agora, irmãos, vem uma terceira pergunta, uma terceira questão. Deus diz sim, às vezes. Deus diz não, também. Quando Deus não diz nada? E quando Deus não diz nada, minha querida? Que eu estou esperando há tanto tempo, e Deus não me falou nada. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho me consagrado, meus ouvidos estão atentos e Deus não fala comigo. Querido irmão e querida irmã, a resposta para você
nesta noite fica valendo o que Deus falou. O que é que Deus falou para você? Aí você diz, irmão, fazem 15 anos que Deus falou para mim. Fazem 20 anos que Deus falou assim, assim, assim. Você fez o que Deus mandou você fazer? Fiz, irmão. Eu estou na posição, estou aqui debaixo da moreira. O Senhor vai mandar a resposta no tempo certo. E o que eu tenho que fazer? Obedeça. Como dizem uma forma de expressão, não roa a corda. Aguarde. Às vezes Deus fica em silêncio. Há aqueles que cantam, tem um hino que diz que enquanto Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E é verdade, irmãos. Deus trabalha por você. Você não está vendo. Você está vendo sim. Irmão, tem uma confusão que do jeito que a situação está, vai ficar mais complicado para mim. Talvez José pudesse dizer o mesmo. Eu obedeci, eu fugi daquela maluca da mulher de Potifar, que quis me agarrar e quis deitar comigo, armou para cima de mim, eu fui preso, fui para a cadeia. Deus tinha um plano para José. No tempo de quem? No tempo de Deus. Deus tem um plano para você, para você, para você, para cada um de nós Deus tem. Deus não te esqueceu. Ele tem o seu nome na palma da sua mão. A Bíblia não diz que o nosso Deus não tem mão. A Bíblia não diz que a mão do Senhor está encolhida, mas diz que a mão do Senhor está diante dele. Eis, meu servo, espera tão somente no Senhor. Não mova uma palha sem consultar o Senhor. Mulher que está aqui, esposa que está aqui, não atravesse na frente do seu marido. Se ele é um servo do Senhor. Mas, irmão, esse homem, ele é o cabeça dessa família. E se você orar por ele, por esse homem que parece que está engessado, o Espírito de Deus vai mover esse homem. Porque a posição é dele, a posição não é sua. Você é a adjutora, você é aquela que auxilia. Irmão, estou cansado. Permaneça firme, a vitória está aí, é através da tua vida que Deus vai mover a vida desse homem para frente. Continua orando, confiando no Senhor. E você, homem que está aqui, desperta, desperta. É com você que Deus fala nesta noite. É com você que Deus fala nesta noite. Administre o seu tempo com a sua família. Você tem compromissos, tem preocupações, natural que você tenha. Você é um bom pai, mesmo que ultimamente não tenha sido, ou parece que não é muito, porque o tempo tem tomado a sua vida, não tem tempo para as suas crianças, não tem tempo para a sua esposa. Mude isso hoje, fale com Deus. A Bíblia diz que o rei Davi era rei, e ele consultou o Senhor, ele não se movia sem que o Senhor lhe dissesse o que fazer. Parece uma loucura. Irmãos, não importa o que os outros pensem, é muito importante na vida do homem uma esposa que é companheira, uma esposa que é adjutora, uma esposa que é socorro. É muito importante na vida da mulher ter um esposo que é a cabeça, ter um esposo que é governo e ter um esposo que é sacerdote do seu lar. Ora aí, mulher, estou cansado. O marido às vezes não ora nem na hora do almoço, nem do café. Cada um come a hora que quer. Não, mas é que a criança um vai meio-dia para o trabalho, outro vai não sei o que para a escola. Irmão, quando você está em casa, tem um tempinho, comam juntos na sua mesa. Apaga aquela maldita da televisão, internet, joga ela, manda para os quintos dos infernos, administra ela. Cuidado com o seu filho, o que as crianças estão olhando, o que você está olhando. Homem, o que você está preso nessa maldita internet? Existem muitas coisas boas na internet, claro que existe, é uma excelente ferramenta. Mas esta ferramenta que trabalha também para o inimigo, para destruir vidas. Quantos casamentos desfeitos por relacionamentos virtuais na internet? Quantos? Quantos filhos e lares destruídos por filhos que fazem relacionamento através
do Facebook, das redes sociais. E às vezes os pais olhando. É a modernidade. Que modernidade, irmão? Sei que Jesus tem poder. Modernidade é Deus na tua vida, dirigindo a tua vida e dizendo para você: avança, para a direita, para a esquerda. Esta é a modernidade. Porque se alguém está querendo ficar com o Brasil, pode ficar com o Brasil. O nosso negócio é o céu. Aqui é apenas uma passagem. Tem gente que quer ficar agarrado com o Japão, com o Brasil, com a América. Eu vejo aqui, nesses dias que estou aqui, falei com várias pessoas: meu sonho é a América. Queridos irmãos, o Senhor precisa dar um sonho à igreja. Que sonho? Senhor, eu quero entrar na Sião celestial. Eu quero ouvir a trombeta tocar. E eu posso dizer: ora vem, Senhor Jesus. Neste mundo nós não temos nada. É por isso que nós temos Deus. Muitas pessoas, o seu Deus cabe no bolso. O nosso Deus enche a terra e enche os céus. Criador dos céus e da terra. Ninguém manda nele. Ele é Senhor dos reis, é Senhor de todas as coisas, e é o teu Deus, e é o nosso Deus. Por isso, nesta noite, é um tempo de desafio. O irmão Salinas vem aqui, traz umas palavras bem complicadas. Eu não estou trazendo palavra complicada, eu estou dizendo o seguinte: para entrar no céu, disse o apóstolo João, é uma guerra para entrar no céu. Nós precisamos lutar, e nós que temos a nossa família, nós temos que lutar pela nossa família. Primeiro, como diz a palavra, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Às vezes, irmãos, aparece, aqui nessa igreja não tem, mas aparecem alguns tantos fariseus, que ele está com cuidado de todo mundo. Ele quer cuidar da família dos outros, ele quer cuidar do vizinho, dos outros jovens, não é? Mas não cuida da família dele. E o pior, não cuida dele. E a Bíblia diz: cuida de ti mesmo. Se você for ver na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, versículo 33, diz assim. Já vou terminar, pastor. O homem, a mulher casada. O que faz a mulher casada? A Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 33. A mulher casada, cuida das coisas do mundo e em como agradar o seu marido. Está escrito, irmão. Não fui eu que escrevi. Está escrito. E aí, o que sobra para o homem? O homem casado cuida das coisas do mundo. Não, mas é espiritual. Irmão, enganar quem? A Bíblia diz: cuida das coisas do mundo, em como agradar a sua mulher. O que significa isso? Aquele que cuida das coisas do mundo, o homem, ele cuida de ele mesmo como pessoa, cuida do seu corpo, do seu asseio, do seu bem-estar físico, porque ele tem responsabilidades para com a sua esposa. E a mulher casada, e cuida do trabalho, não é vagabundo, ele trabalha, cuida do seu filho, cuida da sua esposa, cuida dos seus afazeres do lar que cabe a ele. Né? Outra coisa, o homem pode perfeitamente ajudar a mulher, porque ele não vai ficar efeminado porque ajudou a mulher. Essa história é a história de latino, de coisa ultrapassada. O que não pode, evidentemente, é trocar os papéis. O homem vira o dono de casa, cuida das crianças, faz comida, faz avental e faz essa coisa, e a mulher fica ajudar. A Bíblia diz: cuida das coisas do mundo. E a mulher cuida também dela mesma, do seu corpo, da sua aparência, do seu bem-estar, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1 a 5, está lá, direitos maritais, não vamos falar hoje, nem podemos, não temos tempo, mas só para você recordar, você é marido e mulher, vamos ler a palavra esta noite. Vamos ver o que está escrito ali, porque a palavra, a Bíblia Sagrada fala claramente, mesmo que você às vezes não é isso, a Bíblia está falando do Espírito, a Bíblia está falando da vida matrimonial, da vida dos casados, muito claro. E a mulher cuida das coisas do mundo em como agradar o seu marido, e o marido cuida das coisas do mundo em como agradar a sua mulher. Sabe por que a Bíblia fala isso? Porque Deus está preocupado com a família. Porque Deus está preocupado com a sua família. Deus está preocupado com você, marido. Deus está preocupado com você, mulher. Deus está preocupado com os vossos filhos. Deus está preocupado conosco.
E um homem e uma mulher, os servos do Senhor, que não consultam o Senhor, porque consultar ao Senhor, irmãos, não é somente uma oração, é ler a palavra. Ih, pastor, a gente não tem tempo aqui não. Nós somos muito ocupados aqui. Aí vai aquela resposta daquele dia, do que vale o homem ganhar tudo e perder a sua família, não é verdade? Vai esse alerta nesta noite a cada um de nós. A família é um projeto de Deus, foi Deus que fez a família. Quando nós lemos juntos Salmo 128, você vê ali a composição da família, e Deus quer manter isto firme. O mundo está mudando. Hoje as famílias estão disfuncionais. Todas essas malucadas que vocês veem aí, não se deixem influenciar pelo mundo. Mantenham-se firmes na palavra. Tem dúvida? Consulte o Senhor. Tem que tomar uma decisão. Não estou falando só da decisão de voltar para o Brasil ou não, de mudar de cidade. Irmãos, eu estou falando nas mínimas decisões também. Mínimas decisões também. Consulte o Senhor. E eu vou mais a fundo. Junte a sua esposa neste consultar a Deus. Sejam parceiros de oração. Eu não quero que vocês sejam somente parceiros de oração, sejam parceiros na vida, se amem, deem tempo para vocês dois, trabalhe o relacionamento de vocês dois. Irmão, nós precisamos do milagre, caminhe um na direção do outro. O que nós estamos vendo hoje é os casais caminhando um na direção contrária do outro. Deus faz o milagre, mas eu preciso desejar, eu preciso querer. Irmãos, que lição nós aprendemos nesta noite da palavra do Senhor? Nós aprendemos que precisamos consultar o Senhor sempre, que precisamos entender que a resposta do Senhor nem sempre é um sim, que a resposta de Deus para nós também pode ser um não. A resposta de Deus para nós pode ser: espera. Eu deixei passar, estou fechando aqui com José, e ele ficou na prisão. Lembra de José? Esqueci dele lá na prisão, irmãos. Olha que pecado eu cometi. Esqueci de José na prisão. Eu, Pedro Salins, esqueci de José. O Senhor Deus esqueceu? Não. E você? O Senhor não te esqueceu, meu querido. O Senhor não te esqueceu, minha amada. O Senhor está de olho, acompanhando cada momento da sua vida. O Senhor cuida de ti. E tem uma palavra para você que está preocupado com o seu filho. Deus cuida do seu filho. O Senhor vai trazer. O Senhor, porque Ele enviará o seu anjo. Sabe por quê, irmão? Por amor a você. Às vezes, o seu filho nem merece, porque nenhum de nós merecemos nada. Mas por amor à oração daquela serva do Senhor e daquele servo do Senhor, se juntem. Seu filho está com dificuldade, a sua filha, juntem vocês dois. Pastor, ora por mim, ore você ao Senhor, faça você compromisso com este Deus poderoso, nem que este filho estivesse no inferno, ou essa filha, a mão poderosa do Senhor pode buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele Jesus que disse: todo poder me foi entregue nos céus e na terra. José, eu pensei que ela estava falando José, mas vamos orar, amém. Teve o dia que o Senhor preparou para José. Lembram-se de José? Ele falou para uma pessoa assim: olha, lembra-te de mim, falou para o copeiro. Leiam, essa palavra maravilhosa, vai animar o seu coração. Ele falou para o copeiro: agora que você está sendo restituído ao seu cargo diante do rei, quando você estiver diante do rei, fala no meu nome lá, José. O copeiro, irmão, saiu da cadeia, foi lá. E José ficou aborrecido, chutava as latas, quero mais saber de nada. Esse Jesus
e deixando essa situação, esta mulher, este marido, estes filhos, esse pastor. O meu pai, culpa do meu pai, culpa daqueles irmãos que quiseram me vender. Ele foi para a cadeia ali e administrava bem a cadeia. O chefe lhe colocou a administração, todos os presos ali, administrado por José. Com Potifar, ele aprendeu a administração financeira. Lá na cadeia, administração de pessoas. Deus prepara. Aleluia. Deus prepara. Preparou Moisés diante do faraó. Habilitou, ele diz a palavra que ele conhecia toda a ciência do Egito. Depois o tira dali e joga no deserto. Oh, porque o Senhor me jogou ali? Era a preparação de Moisés. O plano de Deus era mais adiante e não era pequeno, não. O nome de Moisés nunca mais foi esquecido. O nome de José nunca mais foi esquecido. O seu nome não será esquecido se você servir ao Senhor. E no dia certo, numa situação que Deus criou, o que acontece? Aí, o homem lembrou: ah, rei, excelência, tem um homem lá na cadeia, que os deuses, que Deus nada, o Deus Todo-Poderoso estava na vida de José. Se o Senhor trouxer José aqui, ele vai falar para o Senhor do seu sonho. Irmãos, para encurtar uma longa história e fazê-la curta que vocês conhecem, diz a Bíblia Sagrada, foram leves a José, você vai estar com o rei agora, deixa-me barbear. Aleluia. É a única passagem bíblica que alguém fala que alguém se barbeou, se preparou, se adornou e foi na presença do rei. Irmãos, no mesmo dia, aquele homem presidiário, aparentemente esquecido, não esqueçam que ele era servo do Deus Altíssimo. Deus o tira da prisão e o leva como governador do Egito. Só o teu Deus faz isso, só o meu Deus faz isso. Fique de pé diante do Senhor. Porventura, nesta noite, Deus falou com você, com certeza. Por que eu sei que Deus falou com você? Porque Deus falou comigo. Como é que esse Deus falaria com você sem falar comigo primeiro? Pois a bênção que está chegando para você, aleluia, está passando por mim, aleluia. É uma bênção, irmãos. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei em que ponto a palavra tocou no seu coração, mas se você quiser vir aqui à frente, não vou lhe perguntar nada, nós vamos abençoar a sua vida, porque estamos nesta noite aprendendo a consultar o Senhor. Há alguém nesta noite, qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer pessoa que deseja uma oração específica dentro daquilo que nós trouxemos nesta noite? Louvado seja Deus. Te agradeço pela minha família. Irmãos, esse é um tempo de bênção. Tua presença. Talvez você nunca mais vai viver pelas circunstâncias da Te vida. agradeço pelo pão Mas de a bênção cada do Senhor fica dia. aqui e ninguém toma. Que o Ninguém Senhor toma aquilo que é teu, ninguém vai nunca tomar. deixou faltar. Ninguém vai tomar aquilo que é teu. Confia no Senhor. Confia no Senhor a tua vida, os teus interesses, as tuas preocupações, os teus anseios. Confia no Senhor. Feche os seus olhos. Já te agradeço pelas tuas. Apresente ao Senhor a sua necessidade. Eu não sei qual ela é, mas apresente ao Senhor. Pode baixar um pouquinho o som, meu irmão. O som da música, isso. Apresente ao Senhor. É você o Senhor agora. Você que está com a sua mulher tão lindo aí, vocês estão de mão dada, de braço dado, é bênção, é bênção. Eu vou dizer para vocês mais uma palavra poderosa para a vida de vocês. É na unidade que está a vitória. O inimigo está tentando te separar,
Na separação está a derrota, mas na unidade está a vitória. Fiquem firmes, firmes no Senhor. Este homem tem a dimensão da bênção de Deus para a sua vida. Esta mulher tem a dimensão de Deus para a sua vida, da bênção de Deus para a sua vida. Apresente o seu filho, apresente a sua casa, apresente o seu projeto, presente e futuro ao Senhor. É tempo de consultar ao Senhor. No seu coração diga: Senhor, eu venho na tua presença consultar a ti. O que devo fazer? Senhor, torna isso claro no meu entendimento. Fala no meu coração. Senhor, fala com meu esposo, Senhor. Senhor, o Senhor já falou comigo, mas o meu esposo está insensível. Senhor, fala com meu esposo. E o esposo que Deus falou: Senhor, fala com a minha esposa. Irmãos, Deus não vai suportar este pedido teu. Deus vai atender o teu pedido, porque Ele é Deus e Ele te mandou a palavra hoje. Abençoe o seu filho, apresente seu filho, a sua filha, você que tem essa necessidade, o seu sobrinho, a sua sobrinha, apresente o seu neto, apresente quem você queira apresentar, porque nesta noite nós estamos aqui diante do altar do Senhor. Pai querido, bendito seja o teu santo nome para sempre. Senhor, nós sentimos um mover do teu Espírito neste lugar, porque tu trouxestes este povo para o Japão, tu permitiste que eles viessem ao Japão, deixaram aquela terra amada, porque é amada por mim também, mas o Senhor não os trouxe aqui para sofrer, o Senhor não os trouxe aqui para peregrinar, o Senhor os trouxe aqui para abençoar e para serem abençoados. Senhor, toma posse destas famílias que estão agora, que o teu Santo Espírito, a tua palavra diz que no dia que Davi foi ungido rei, diz a tua palavra, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Espírito de Deus, se apodere da vida destes homens e destas mulheres que estão aqui. E que a tua palavra possa se apegar aos seus corações, que eles possam guardar nos seus corações, que eles possam cumprir a tua palavra. Senhor, que este lugar aqui seja inundado pela tua presença, que estes irmãos saiam por estes lugares, falem do teu evangelho aos seus amigos da fábrica, do trabalho, aos seus vizinhos. Senhor, que estas famílias sejam impactadas pelo poder da tua palavra. Traga cura, Senhor, toda enfermidade da alma, pessoas que sofrem de enfermidade da alma, de decepções, pessoas que foram amaldiçoadas pelos seus, amaldiçoado pelo seu pai, ou amaldiçoado pela sua mãe, ou por quem quer que seja. Senhor, esta maldição não tem poder sobre a vida dos teus filhos, porque toda maldição cai por terra. Senhor, todo pacto feito, Senhor, e Senhor, que tenha sido feito consciente ou inconscientemente, Senhor, nós declaramos quebrado no poder do nome santo do Senhor. Só vale o compromisso que nós temos contigo, Senhor, o compromisso da salvação, o compromisso da aceitação, a aliança que nós temos contigo. Senhor, na autoridade do teu nome, eu abençoo esses irmãos que tem aqui, a começar pelo pastor desta igreja e toda a sua família, sua esposa e os seus filhos, o pastor e toda a sua família, cada irmão, aquele que toca, aquele que canta, aquele que ora, aquele que faz alguma coisa, aquele que tem desejo no seu coração e não fez até agora, mas a partir de hoje vai fazer alguma coisa ao seu Senhor, pelo reconhecimento e pela gratidão que tem ao seu Deus, por tudo quanto tem feito o Senhor na vida dos teus filhos. Senhor, eu repreendo toda enfermidade física, Senhor, toda ação do inimigo predatória na vida dos teus servos, Senhor, toda ação do inimigo nas finanças dos teus filhos, eu repreendo em nome de Jesus, repreendo o devorador. Senhor, traga prosperidade na vida dos teus filhos, prosperidade de saúde, lares abençoados, cheio da tua presença, cheio da tua paz, casamentos fortalecidos, Senhor, filhos abençoados e prósperos, Senhor, e depois tudo aquilo que os teus servos necessitam,
Abra, Senhor, a janela dos céus e faça descer a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Senhor, nós oramos a ti, ó Deus, com gratidão e com fé de que o Senhor já respondeu a nossa oração, pois oramos com fé no nome santo e precioso de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Aleluia. Marido e mulher e todos que estão aqui, pegue na mão do seu irmão, se você souber o nome dele, diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus. A bênção está na sua vida, a bênção está na sua vida. Exercite, quanto mais você abençoar, mais o Senhor te abençoará. Se abençoem, louvado seja Deus. Pastor, louvado seja o nome santo do Senhor. Não esqueçam de orar por nós. Deus abençoe vocês.